Só quero. Amém. Bom dia, graça e paz. Mais um dia, mais uma manhã. Ontem não nos pertence mais. O amanhã pertence ao Senhor e hoje é o nosso dia, o dia que Ele preparou para nós. Então vamos com alegria, com amor no coração. Põe alegria no seu coração. Hoje Deus preparou mais um momento, mais um devocional para mim e para você. E é o dia de nós fazermos a diferença na palavra e no amor do Senhor. Amém? Vamos ler o Salmo 91, quem está com sua Bíblia aí? Sejam todos bem-vindos. Amém? Papai do céu, estava esperando por esse momento nosso, todos unidos, juntos aqui, em uma só fé e em um só amor. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, por disserte: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Quem vai louvar, Nadiane está aí. Glória, Nádia, abre esse microfone, esse áudio, vamos louvar o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória. Nádia, tá aí, Nádia. Quem mais quer louvar? Mais uma pessoa para louvar. A Paloma tá aí, quer louvar, Paloma? Nadiane tá aqui, mas não tô vendo ela. Ela já abriu o áudio. Mais uma pessoa depois para louvar, tá? Eu acho que não estava dando para me ouvir. Ah, tá. E agora, tá ouvindo? Era vocês que não estavam me ouvindo, eu tirei o fone. Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia. Amém, Nádia. Seja bem-vinda. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Aleluia. Hoje eu vou cantar um louvor de celebração, amém? Glória a Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e habitou em nós. Tudo que existe foi feito por Ele, e sem Ele nada do que se fez. Glória! Por Ele eu levanto as minhas mãos, para Ele abro o meu coração, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por Ele eu levanto as minhas mãos, para Ele abro o meu coração, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Jesus, viva a esperança, viva a esperança. Jesus, viva a esperança. Jesus, viva a esperança, viva a esperança. Jesus,
viva a esperança. Para Ele eu levanto as minhas mãos, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por Ele eu levanto as minhas mãos, para Ele abro o meu coração, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Jesus, viva a esperança, viva a esperança. Jesus, viva a esperança. Jesus, viva a esperança, viva a esperança. Jesus, viva a esperança. Aleluia, glória a Deus. Ele é o único em quem devemos colocar a nossa esperança, porque Ele é a nossa esperança viva. Amém? Tudo por Ele, para Ele, em nome de Jesus. Amém. Elisângela de. Não estou conseguindo ver aqui que eu diminuí para dar para. Elisângela de Paula, vai louvar? Não? A Bruna Modesto também levantou a mão. Vai louvar, Bruna? Gente, o rei está voltando. O rei está voltando. Vai lá, Jaque. Bom dia, paz do Senhor para todo mundo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Deus abençoe a vida da Nadiane, da Jaqueline, seu lar, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Paloma, você pode fazer a oração? Ore pelo devocional, ore pela vida da irmã Giesa, que vai ministrar a palavra do Senhor hoje. Amém? Amém. Bom dia, paz. E a paz. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de poder louvar, Senhor, e engrandecer teu santo nome. Senhor, nós te convidamos a estar conosco nesse dia, Pai. Convidamos o Espírito Santo para estar no nosso meio, para ministrar essa palavra, Senhor. Te apresentamos a nossa irmã Giesa, que irá ministrar a palavra hoje. Te apresento, Senhor, todos que estão aqui presentes, Senhor, cada família aqui representada, aqueles que já estão aqui, aqueles que ainda irão entrar, e aqueles que irão assistir depois, Senhor. Que o Senhor possa falar ao coração deles, Senhor, que nós possamos estar com o nosso coração sensível à tua voz, Pai. Que nós possamos, Senhor, entender, Pai, e compreender que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor está cuidando de nós, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, do nosso ministério, Pai. Que quem envia a provisão é o Senhor, Pai. Que é o Senhor quem resolve, Senhor, os nossos problemas, que nós possamos aprender, Senhor, entregar a Ti e confiar, Pai, que não é, Senhor, na força dos nossos braços, não é na força da nossa voz, Pai, mas é na força da nossa confiança em Ti, Pai, que nós possamos ter fé em Ti, Pai, que nós possamos Te buscar de todo o coração, que o Senhor seja prioridade em nossa vida, que nós possamos viver Mateus 6,33, Pai, buscar a Ti em primeiro lugar e confiar que o Senhor vai entregar para nós tudo aquilo que a gente precisa, Senhor. Que nós possamos ser gratos a Ti, Pai, em todo o tempo, que ainda que nós não vemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas que nós possamos confiar, Senhor. Nós Te entregamos, Senhor, esse dia, nós Te entregamos, Senhor, a nossa vida, nós Te entregamos, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, o nosso trabalho, Senhor. Te entregamos o devocional, Pai, a oração da tarde, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, Senhor, usados por Ti, homens e mulheres de oração, Pai, que ainda que seja para falar um amém, assim como a irmã Eliana disse, Pai, mas que nós possamos estar prontos, Senhor, porque o Senhor nos deu o espírito de ousadia e não de medo, Pai. Nós já Te louvamos e Te agradecemos por essa oportunidade, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Paloma. Giesa, deixa Deus lhe usar aí poderosamente. Fala do papai para nós, que nós estamos sedentos para ouvir desse papai tão abençoador, maravilhoso, pai amoroso. Amém? Amém, glória a Deus. Eu estava perguntando ao Senhor, eu falei assim, meu Deus, o que eu coloquei meu nome? Será que eu estou preparada? E aí eu vindo de deixar minha filha, e o Senhor, ele vinha ministrando, e o Senhor falava assim, que a palavra, né, ela entra em nós como a água, lá na primeira, o milagre do Senhor, a palavra, ela entra como nós como a água,
E aqui, dentro de nós, é gerado um milagre. E quando nós começamos a falar, sai o vinho novo. O vinho, né, que ainda não foi experimentado, o melhor vinho da festa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor falava assim para mim, que eu ia falar sobre propósito. E às vezes a gente fica tão preocupado, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não preparei e tal. Mas nós temos a palavra do Senhor dentro de nós. Amém? E o Senhor falava sobre propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o seu propósito? E ali vindo caminhando, que eu venho caminhando, depois que eu deixo a Débora uns 2 quilômetros ali conversando com o Senhor. E aí o Senhor me deu 3 homens, grandes homens, né, nomes da Bíblia. O Senhor falou de Abraão, de Moisés e do nosso Senhor Jesus. Então eu convido vocês a abrir lá em Gênesis 1, 26, 31, que a partir desse texto nós vamos falar a respeito do que o Senhor tem para falar conosco. Aleluia. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos. E enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra. E toda a terra, toda árvore em que há fruto que dê semente, servou-as de mantimento. E todo o animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será por mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o dia 6º. Amém. E aí eu quero aqui só também ler o capítulo 2, 15 e 17, e fala assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, delas não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Paizinho amado, querido, eis aqui a tua palavra, Pai, fala conosco. Não aquilo, Senhor, que eu queira falar, mas aquilo que teu Espírito Santo tem a nos revelar esta manhã. Amém, amados? E aí, quando eu sentei aqui, o Senhor vinha falando, né? E aí o Senhor me deu essas 2 passagens, e o Senhor falava assim, há um propósito ao homem, né? De Deus para o homem. E o propósito de Deus para o homem é o relacionamento. Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com o propósito de nos relacionarmos com Ele. E aqui nós vamos ver que em Gênesis, o Senhor ele havia criado o homem, Adão, e Ele lhe deu uma missão. Qual era a missão? Multiplicar, frutificar, encher a terra. É interessante, amados, porque às vezes nós nos dizemos cristão e às vezes nós estamos perdidos no meio dos processos, no meio da nossa caminhada. Nós dizemos que temos relacionamento, mas constantemente estamos entrando em crises, né? Que crises são essas? Crise existencial, crise de propósito, de destino, crise de humanidade, né? Eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no momento certo, né? Eu estou no lugar certo, crise de pertencimento. Então, são várias crises que o ser humano ele vai criando, né, ao longo da jornada, né? E qual é o motivo dessa crise? É da gente compreender o nosso propósito. O Senhor nos criou com um propósito de eternidade.
Ele nos criou para sermos eternos. Ele nos criou para termos relacionamento. Quando ele fala, criaremos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está falando ali em plural, o Pai, o Filho e o Espírito. E ele não poderia criar e se relacionar com algo que não fosse semelhante a ele. Então, quando o Senhor nos cria, aleluia, é porque nós temos a essência, né, de Cristo, de relacionamento. E durante todo o nosso processo, né, todo o nosso processo de lapidação, nós vamos ter aí vários momentos, né? E muitas das vezes a gente não pode confundir metas com propósito, porque nós estabelecemos durante, né, a nossa vida metas e achamos que isso é propósito. E aí o que acontece? Vem a frustração. Vem a frustração por quê? Porque você está colocando a sua visão no lugar errado. Propósito, todo propósito ele começa com intensidade, né? Mas não permanece por quê? Porque nós não compreendemos o processo. E aí, quando o Senhor ele vinha ministrando a respeito de propósito, ele falava sobre Abraão. Lá em Abraão 12, 2, 3, nós vamos ver quando o Senhor ele fala para ele, sai da tua terra e vai. Ele tem dois verbos, né? Sai e vai, né? Você sai do estado que você está e caminha em direção àquilo que o Senhor ele quer lhe levar. Isso é todo o nosso processo com o Senhor. Quando você vem para a presença do Senhor, você sai da forma que você estava, mas você não permanece. Quando a gente fala assim, irmão, Deus te aceita como você, vinde como estás, né? E nem vinde como estás. Venha a mim do jeito, né, com suas dores. Você vem, mas você não permanece. Por quê? Porque aonde a presença do Senhor Jesus chega, há transformação. E foi isso que o Senhor falou comigo quando eu questionei, meu Deus, o que foi que eu coloquei meu nome? A água vem, mas ela é transformada em vinho. E vinho novo é Jesus. Né? Vinho novo é Jesus. E aí Abraão, ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Abraão? Reconstruir altar de adoração ao Senhor, porque ele estava ali em Ur dos Caldeus. Aleluia. Ele estava ali em Ur dos Caldeus, a família ali crescendo em abundância, rica, a vista humana estava tudo bem, mas o Senhor tinha mais do que isso para ele. E um dos pontos que eu já quero trazer aqui esta manhã, muitas das vezes, amados, nós estamos vivendo etapas da nossa vida estacionados nas circunstâncias e nos momentos. Achando, se você está no momento favorável, não, aqui é o momento que eu estou, aqui é o momento que Deus quer, honra e glória a Deus cumprir promessa, mas não é isso, não é só isso. O que Deus nos quer, o que Deus quer de nós, é que nós tenhamos relacionamento, intimidade e construímos altares de adoração para Ele. E aí, ele sai, ele tem uma longa caminhada, né? Qual era a missão que Deus deu para Abraão? Ser constituído pai da fé, ser pai de famílias, né? E às vezes a gente confunde também a nossa missão com o nosso propósito. A gente não pode perder de vista que o nosso propósito é ter relacionamento com Deus. Então, lá na eternidade, né? Eu não vou para lá simplesmente por ir, porque eu estou salva e fui, não. O evangelho, a gente fala assim, mas nós estamos na graça, mas a graça, que graça seria essa? Que te alcança, mas não te transforma. Que graça seria essa? Que te alcança, mas te deixa em estado de inércia. Da mesma forma que você veio e muitas das vezes você começa a ter vários conflitos. Por quê? Porque à medida que você vai se aprofundando em conhecer, em ter o conhecimento de Deus, em saber o conhecimento de Deus, você vai se confrontando. Porque, amados, nós nascemos com características que são herdadas das nossas famílias, com valores, princípios, e que muitas das vezes, a maioria das vezes, é um contraste com os princípios do Senhor. E aí, esse processo de reconstrução, e construir o nosso caráter em Cristo, muitas das vezes leva a nós, cristãos,
a entrarmos em lugares que Deus não nos quer. Depressão, ansiedade, estresse, porque Deus não quer, porque nós não compreendemos os processos e as etapas que nós temos aí que caminhar com o Senhor. E aí o Senhor trouxe também Moisés, lá em 3:10 o Senhor fala, né? Quando ele se apresenta ali na sarça, e aí Moisés vai, a primeira coisa que o Senhor fala para ele é o quê? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ele estava calçado, e muitas das vezes nós estamos calçados com as nossas próprias convicções, calçados de altivez, de soberba, nós estamos calçados, amados, de tanto eu. E aí o Senhor estava falando para ele, te despede aí, tira dos teus pés. Todo esse caminho que tu percorreu, tudo que tu aprendeu desde Moisés, ele era um cara culto, né? Conheceu toda a cultura, foi ali criado para ser príncipe. Então o Senhor estava falando para ele, tira tudo isso aí, ó, tira essa bagagem, tudo isso que você tem do conhecimento, porque o lugar que tu vai pisar agora, quem vai se revelar a ti, né? Ele vai começar a desconstruir algo na tua vida. Aí Moisés, ele tem tanto medo de olhar para a sarça que ele abaixa a cabeça. E o Senhor vai se revelar ali para ele, ele diz que ele é o eu sou. E aí ele dá uma ordenança a Moisés, né? Que o clamor do povo chegou até ele. E o Senhor falou assim, agora tu vai falar com o faraó. Tu vai lá falar com o faraó, porque você vai ser instrumento nas minhas mãos. Agora é o momento, Moisés, que eu vou te levar para um propósito, né? Para o propósito que eu tenho contigo através da missão de libertar o meu povo. Mas qual era o propósito de Moisés? Ter um relacionamento com Deus no momento em que ele ia desenvolver uma missão que Deus havia dado para ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, amados, nós vamos ver, né? Tem, durante toda a história bíblica, a história do povo de Israel, mas aí vem o Messias, Jesus, o Filho de Deus, né? Que no início da nossa leitura, né? Nós vamos ver que Deus, ele fala assim, façamos, né? E quando ele fala esse façamos Jesus, ele está aqui, nesse plural, né? Mas aonde Jesus estava na criação? Jesus era um mistério escondido no coração de Deus, mas estava lá. E foi revelado aos homens. Oh, aleluia! Foi revelado aos homens através do seu ministério terreno. Mas qual era o propósito de Jesus? Reconciliação. Nos reconciliar para o propósito original, que é de relacionamento. Aleluia! Com Deus. E aí, João 17:3, deixa eu só ler bem aqui com vocês. João 17:3. Jesus, ele fala assim... Ai, cadê esse na ponta? Jesus, ele fala assim... 17:2, na verdade. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto me deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia, Jesus. Então, nesse momento em que Jesus está fazendo a oração intercessória, ele está ali entregando um relatório para Deus. Pai, eu vim, eu cumpri, eu passei, né, por todo o processo. Mas o processo que iria aprimorar Jesus para a concretização da sua missão, a missão da salvação, ele ainda iria passar, que é a via dolorosa. Que era todo o processo ali do Calvário, todo aquele momento ali em que ele foi o Espírito, que nós conhecemos como a paixão de Cristo, né? Mas ele estava ali falando, é chegada a hora de glorificar o Pai no Filho, né? Porque eu glorifiquei a ti aqui na terra. Eu ensinei os homens a respeito do reino. Eu falei, ó Pai, a respeito das coisas que hão de vir, que essa terra aqui é passageira, que há coisas maiores para que teus filhos, todo aquele que tu me deste, viver e usufruir. Basicamente isso, né, que o Senhor ele nos fala, naquele momento em que ele está falando ali com Jesus. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, como para que dê a vida eterna a todos quanto deste.
E aí a gente volta lá em Gênesis, quando o Senhor ele dá autoridade a Adão. E a missão de Adão, apesar do propósito de relacionamento, a missão de Adão era a expansão do Jardim do Éden. Então, ele teria o quê? Ele teria ali autoridade sobre as aves, né? Sobre toda a terra. Só que houve a queda, né? Houve a queda. E desde o momento da queda, nós vamos ver que é o tempo todo o Senhor, ele usando homens para reconstruir esse relacionamento, para trazer de volta, né, essa adoração. E aí, lá em João 4, nós vamos ver quando Jesus tem um encontro com aquela samaritana, que ele fala assim, quando ela pergunta, Senhor, aonde devemos adorar? E aí ele fala, agora é a hora que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus, ele é um espírito. E a verdade é Jesus. Quando eu adoro em espírito, o meu espírito reconhece, ele tem uma consciência de ser, né? De ser o quê? Que eu sou eterna, que eu pertenço a um ser eterno. Então, quando eu adoro em espírito, eu estou dando louvor a Deus. E, em verdade, eu estou reconhecendo o verbo que se fez carne na terra para adorá-lo como meu remidor, como meu salvador. E, amados, a nossa caminhada na terra é de eterna remissão. Nós temos que redimir o nosso eu, a nossa memória, nós temos que redimir o nosso passado, o nosso presente, para que a gente venha viver o futuro com Deus sem essas crises de pertencimento, crise de identidade, né? Muitas das vezes a gente fica, quem sou eu? Porque eu estou neste mundo. Você está com uma crise de identidade. Quem é você? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, pertencente da família de Deus, né? Recebeu o espírito de adoção através de Jesus Cristo, nos quais nós somos co-participantes, herdeiros. Nós somos gentis, né? Mas somos co-herdeiros em Cristo Jesus. E aí, quando a gente fala em propósito, amados, eu vinha conversando com o Senhor e o Senhor falou algo assim no meu coração muito grande, né? Hoje é aniversário do meu filho. E aí eu falei assim mesmo, nossa, pai, se eu recebesse esse dinheiro que eu tenho para receber hoje, eu faria pelo menos um bolinho para o meu filho, né? E aí, às vezes a gente não verbaliza nem pensamento, mas Deus, ele sonda o nosso coração, né? Mas lá no meu coração o Senhor pegou isso. Por que eu não vendi tanto, né? Essa primeira semana? E aí o Senhor falou assim mesmo, compreenda o teu propósito dentro do local aonde eu te coloquei. E aí o Senhor, ele me falou algo tremendo. Quando tu estás no propósito qual eu te coloquei dentro desta empresa, aquilo que tu está desejando acontece de maneira natural. Acontece de maneira natural. E o propósito tu sabe. Quando eu me coloco para levantar campanha de oração, orar, interceder pela minha equipe, pela vida da Glaucia, pela empresa, assim, é algo assim que é automático. Às vezes nem... Eu falei, mas de onde que a pessoa viu essa publicação? Porque muitas das vezes eu até esqueço de publicar, porque Lana não me escute. Às vezes eu esqueço de publicar. Mas vem, o Senhor, ele manda cadastro, manda pessoas. E aí o Senhor, ele falava assim, acontece que muitas pessoas não entendem o propósito, e agora eu vou trazer essa palavra para dentro da presença de Deus. Não entendem o propósito porque estão dentro da presença de Deus, porque estão com a visão apenas em vendas, em compra. Mas a presença de Deus, ela é muito mais do que uma empresa de venda, de compra. Ela é uma empresa com uma missão. Levar o amor da palavra de Deus. E quando você não está levando o amor da palavra de Deus em primeiro lugar, mas pensando apenas no monetário, você começa a se frustrar, porque você vai começar a ver que não está vendendo, que não está saindo, porque... e aí você começa a se prender às palavras negativas que as pessoas têm. Mas quantas e quantas vezes em atendimento, até mesmo oferecendo o produto, a pessoa veio para comprar, mas do nada eu estou pregando, estou falando, que nem carro velho, parei, preguei. Estou ali pregando,
falando da palavra de Deus, né? E aí assim flui, e a pessoa começa a chorar, começa a desabafar. Eu falei, meu Deus, eu não compreendia no começo isso. Eu falei, meu Deus, mas que mistério é esse? Mas são vidas, pessoas que estão carentes. E muitas das vezes, a compra, né? A aquisição é um mecanismo de fuga, né? Quantas pessoas falam assim, compra uma blusinha que melhora o seu humor, né? Às vezes é um mecanismo de fuga. E aí, nesse mecanismo de fuga, ela encontra com quem? Uma representante ungida da presença de Deus. E só tem ungida aqui. E aí você vai ali cumprir o propósito qual o Senhor te colocou dentro desta empresa. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós temos que ter plena certeza e convicção qual é o nosso propósito aqui nesta terra. E diante desse propósito, o Senhor ele vai nos entregar uma missão. Ele vai lhe entregar um ofício. Mas o nosso ministério na terra é o mesmo de Cristo. Reconciliação, reconciliar homens a Jesus através da pregação do amor de Jesus Cristo. É essa reconciliação. Quantas e quantas vidas não têm sido transformadas e restauradas, quer seja por esse devocional, né, que é a bênção do Senhor, ou por uma t-shirt, ou por um atendimento. Às vezes a pessoa fala assim mesmo, às vezes a pessoa é tão rude comigo, né? E aí o Senhor fala assim mesmo, libera a bênção. E aí eu libero a bênção na pessoa. E assim, aquilo ali quebra. E a pessoa bem muda ali, e tiver ali que muda todo o tom dela, né? O Senhor, nesse processo, ele nos ensina, ele vai nos capacitando, ele vai nos tratando. Ele trata o nosso caráter, ele trata a nossa personalidade, para que nós possamos chegar ao objetivo final, que é a eternidade. A vida eterna é esta, Jesus ele fala, que te conheçam a ti só por único e verdadeiro, e Jesus Cristo é quem enviaste. Quantos altares nós não temos levantados que não adoram o Senhor? Quanta idolatria nós temos colocado no meio de nós? Porque o povo de Israel ele sofria muito por conta da idolatria. Né? E por quê? Por conta da idolatria, o povo é tão idólatra, né? Os gentios são tão idólatras. Mas é porque o Senhor escolheu um povo para ele ser Deus desse povo. Então, a idolatria é o contrário da adoração. Então, tudo que é o contrário da adoração, amém, já vou finalizar. Tudo que é o contrário da adoração ocupa o espaço de Deus, que ocupa o espaço de Deus, né? É contra o propósito que Deus nos criou, que é para relacionamento. Era para que nós tenhamos essa intimidade cada vez mais com o Senhor, para que nós possamos, né, assim como Jesus fala que ele com o Pai era um, e assim nós também possamos ser, para que nós possamos entender o que o Senhor diariamente tem falado conosco, porque todos os dias o Senhor ele fala conosco. A questão é, você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está conseguindo compreender o que Deus está te dizendo? E como é que eu consigo isso? Quando eu me proponho a me alimentar do alimento que Deus oferece, né? Que é a sua palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava com tanto medo de trazer essa palavra, mas Deus, ele é maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. É aquilo que eu não pude falar. O Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações. Obrigada pela oportunidade. Amém. Amém, Gesa. Se você não terminar hoje, termina no próximo, que nós já estamos estourando o tempo. Elane, 5 minutos para você, minha filha. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, Gesa. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Minhas irmãs, eu queria dar um testemunho, né, que aconteceu ontem aqui na minha casa. E o Senhor, ele ministrou muito ao meu coração sobre esse testemunho. Ontem à noite, eu fui assistir a PN, né, a reunião que teve ontem na empresa, e geralmente eu coloco as meninas para dormir, para depois eu assistir, para me conseguir assistir tranquila, né, sem criança chamando e tudo. Só que ontem eu não consegui. Aí, mas estava na hora da PN, eu deitei na cama, e aí meu esposo ficou com as meninas, e logo a Lara, minha filha caçula, veio. Ela estava com os brinquedinhos na mão, eu falei com ela assim, olha, você vai ficar quietinha aqui do lado da mamãe, você pode ficar aqui, mas fica quietinha, tá? Ela falou, tá bom.
E aí ela tava com os brinquedinhos. E eu tava assistindo muito focada na PN. E aí eu tô escutando um barulhinho, sabe quando criança tá com alguma coisa na boca, chupando? Chupando uma coisa na boca, chupando, chupando. Aí eu pensei, não olhei para ela, mas pensei, deve ser algum brinquedinho que ela tá com na mão. E continuei focada na PN. Eu devo ter demorado uns 3 a 5 minutos para ter olhado para Lara. Quando eu olhei para ela estava brincando com um brinquedinho pocket, mas na outra mão, ela estava com o meu carregador de celular chupando o carregador e mordendo o carregador. Só que, meus irmãos, meu carregador estava ligado na tomada. Quando eu olhei que ela estava com o carregador na boca, eu puxei da mão dela e falei, Lara, não pode, filha. Faz dodói. Mas como ela estava ali, irmãos, quando eu lembro disso, eu falo, Deus, como o Senhor agiu na minha casa. Ele estava conectado e ela chegou até morder a parte de alumínio, ela conseguiu amassar a parte de alumínio, tanto é que eu estou sem carregador. E aí o Senhor ministrou meu coração, sabe quando você de manhã cedo, mesmo que eu não ligo a câmera, meus irmãos, que a Mária vai ali no Salmo 91, que hoje a gente fala, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, sua casa não será atingida, você não será atingido. Quando a gente lê ali que ao seu favor eu dou ordem aos meus anjos, ao seu respeito, para cuidar e te guardar e te livrar. Meus irmãos, a minha filha hoje, eu poderia estar chorando. Hoje a Amália poderia estar dando a notícia para vocês que eu tinha perdido a minha filha ali ontem. E para a glória de Deus, gente, ela estava chupando o carregador como se ele não tivesse conectado na parede. E aí eu falei, Lara, quando eu vi lá, Lara, meu esposo veio correndo e falou assim, amor, quantas vezes eu falei para tomar cuidado com esse carregador? E ele estava, a nossa parede, a gente tem a cortina, a gente coloca o carregador, mas ele fica atrás da cortina nos suportes de celular, porque a gente não, depois que a gente vai deitar para dormir, a gente coloca ele ali para carregar, longe delas, longe aqui em casa, a gente sempre teve esses cuidados de tomada, sempre tampadinho, tudo tampadinho. E aí eu fiquei olhando a boca dela para ver se tinha queimado, falei, você machucou, e o Senhor, o Espírito Santo falando, filha, eu livrei a sua casa de um grande livramento de morte. E eu comecei a pesquisar na internet, falei, será que esse carregador não passa energia? Será que ele é bloqueado? O que aconteceu com esse carregador? E eu comecei a pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar, irmãos, eu só via coisas horrorosas, tipo, criança, só coisas que eu não gosto nem de lembrar, assim, as imagens que eu vi. E o Espírito Santo fala, minha filha, você ainda não entendeu o que eu fiz na sua casa. Não precisa procurar, não. Era para ela ter morrido mesmo. Era para você estar chorando hoje. Né? E o mês de agosto, como eu disse para vocês, é o mês que eu mais amo, porque aqui em casa é um mês de festa, né? Dia 18, dia 13 agora é dia dos pais, dia 18 é aniversário do meu esposo, dia 20 é aniversário da Liz, dia 25 é aniversário da Larinha, dia 23 é nosso aniversário de casamento, então agosto aqui realmente é agosto de Deus, e o Senhor, ele falou, olha, minha filha, o diabo, ele quis fazer uma graça na sua casa, o diabo, ele tentou estragar esse mês que você ama tanto, mas eu estava presente, né? E eu quero dar esse testemunho, porque quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente tem que entender que ela não é uma historinha de fadas, né? A gente lê, a gente está aqui no devocional, a Amália leu, eu leio, a gente está disperso, a gente não está prestando atenção no que a gente está lendo, e ali tem palavras muito exatas para o nosso dia, muito exatas para a nossa vida, sabe? E o Senhor ali fala todos os dias conosco, né? Eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito. E ontem o Senhor cumpriu essa palavra na minha casa, né, enquanto eu estava ali focada. Eu não tenho dúvida alguma que os anjos do Senhor estavam ali, né, parando aquela eletricidade na boca dela, porque ela ficou, gente, o tempo que eu fiquei escutando ela chupando algo, foi muito tempo. Foi tempo de aproximadamente 3 a 5 minutos. Era para minha filha ter morrido ali eletrocutada do meu lado e o Senhor nos livrou nossa casa dessa grande tristeza, né? Mas hoje eu estou chorando aqui de alegria, de festa, porque nós vamos celebrar 3 anos de Larinha, né? Para a glória de Deus, né? E ontem o Senhor, mais uma vez, mostrou fidelidade para minha casa. É sobre isso, meus irmãos, meu testemunho. Amém. Deus, ele sempre trabalha a nosso favor. Ele sempre cuida do que é nosso quando nós disponibilizamos a cuidar do que é do Senhor. Semana passada, eu passei por situações bem difíceis. Mãezinha no hospital,
era ataque de todo lado. Teve sexta-feira, irmãos, eu joguei a toalha, assim, ó, botar, dá vontade de colocar, eu ainda falei assim, na porta do quarto, acho que uma pessoa aqui da empresa, colocar a mochila na costa e desaparecer, parece que eu vou botar os problemas na costa, fechar a mochila e vou jogar fora, e não é assim. Aí, meio-dia, eu tenho o hábito de orar, madrugada, meio-dia, 6 horas e antes de dormir. Meio-dia eu fui para os pés do Senhor, passei lá 30 minutos, chorando, Senhor, eu não dou mais conta, é na minha casa, é na igreja, ataque em todo canto, onde eu vou, parece assim que está todo mundo contra a gente. Aí o Senhor disse, filha, eu estou aqui, por que o desespero? Chorava, parece uma criança, porque eu não aguentava, eu sentia meu ombro rachando, parece que não tinha mais eu, até acho que eu comentei com a Elaine, parece que não tinha mais eu, parece que não tinha mais eu, gente, parece que eu não dormia, eu não fazia nada mais, sexta-feira eu me sentia assim, e aí o Senhor veio, meio-dia, conversa comigo, e aí eu parei de orar, os 10 minutos que eu estava orando, eu parei de orar só para ouvir o Senhor, cuido de ti, cuido da tua mãezinha, estou cuidando da tua casa, todos que estão se levantando contra você, eu estou cuidando, deixa eu trabalhar. E aí, meio-dia chegou, terminei de orar, chegou a ligação, vai ser feita a cirurgia da sua mãe, vamos trocar a sonda para a barriga, segunda-feira, nós vamos dar alta para você levar ela para casa. Vocês querem? A gente vai respeitar isso. Quando foi ontem, estava todo mundo esperando. Tá, aliviou, fica alegre, fica feliz, você renova as forças. E aí, ontem a gente estava esperando. Não teve alta, uma outra infecção na mãezinha. E aí eu saí do hospital, fui para um lugar assim separado, fui orar. Levantei minha cabeça lá, Senhor, você feito à vontade. Aí, fiquei orando, os meninos ficaram lá no corredor, os outros entraram, aí o médico veio e disse, mas amanhã, se reagir bem hoje ao medicamento, amanhã vocês vão levar ela para casa e vão cuidar essa infecção em casa. Está tudo pronto, o quarto dela está tudo pronto, cama hospitalar, tudo pronto para receber ela. E eu chego em casa e vou orar perto da cama dela de novo. E o Senhor falar para mim, filha, eu estou cuidando. É vocês que querem tirar ela e eu estou cuidando. E aí, tem horas que a gente se sente sufocado. Tem horas que a gente vai se sentir triste, parece que nada funciona. É nessa hora que ele está trabalhando. É nessa hora que ele diz para a gente, eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou cuidando, eu estou no controle, eu estou fazendo. Mas nossa teimosia como ser humano, como a Giesa trouxe essa palavra hoje, lá do Jardim do Éden, o Senhor tem nos fazendo essa comunhão, refazendo essa amizade, refazendo essa compreensão. E o que é que a gente faz? Na hora do desespero. Vou pegar a mochila, vou sumir. Parece que o problema vai ficar aqui, não vai com a gente. Eu não quero falar com fulano, porque fulano está me causando isso. Eu não vou mais para a igreja, porque lá também está o problema. Parece que a gente está cercado de tudo. É nessa hora que ele cerca tudo, é quem está trabalhando. Na realidade, ele parou tudo. Ele para tudo, vai parar tudo na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, que é para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para que nós podemos prestar atenção no que ele quer para nós. O Senhor, ele não trabalha quando está tudo bem para a gente. Trabalhar, que eu digo, ouvir a voz dele. A gente não vai ouvir o Senhor quando está tudo bem conosco. A gente vai começar a ouvir o Senhor quando parece que não tem mais nada nosso. Parece que a gente acha que é só problema. Aí a gente começa a ouvir o Senhor. É impressionante. Quem não ouve o Senhor quando está lavando louça, tomando banho, lavando roupa? Né? Eu acho que a pastora Josiane está aí hoje, às 15 horas tem oração. Eu gostaria de ver vocês lá às 15 horas. Não precisa você abrir seu áudio se você estiver no trabalho. É só você colocar o celular no ouvido e ficar ouvindo a oração e concordando. Mas quem tiver tempo e quiser fazer a oração, é 1 hora de oração e precisa-se de ajuda. Voluntários, tá? Voluntários para entrar no corpo da oração. Geralmente a Paloma, né? A Paloma que recebe, que grava, que dirige lá com a pastora Josiane. Pastora Josiane, eu estou lhe convidando a fazer a oração final e dar a bênção apostólica. Ainda está aí, pastora Josiane? Não? Acho que ela já saiu. Pastora Josiane, hoje eu tô vendo, eu coloquei bem pequenininho aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pessoa aqui, Josiane, não estou vendo mais,
Acho que ela já saiu. Pastora Mônica está aí? Pastora Mônica se foi também? Ah, não, né, pastora Mônica? Me deixe só, pelo amor de Deus. Vai lá, pastora Mônica, faça a oração final por nós, para Deus, e dê a bênção. Por favor. Amém. Paz do Senhor. Hoje ela está Eu tô aqui. Tá frio aí, mulher? Não, é porque eu tava tomando banho que eu vou. Meu pai tá doente, eu tô indo pra casa dele agora. Fico passar o dia lá com ele. Vou limpar a casa para ele lá. Amém, pastora. Amém. Ora aí para nós. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada por esse dia. Obrigada pela entrega de cada um dos teus filhos aqui presentes, Senhor. Não só no tempo, mas em oração, em coração, em ouvidos atentos a ouvir o que tu tem para nós hoje, nosso pão diário, esse maná que o Senhor nos entregou. Obrigada pelas advertências, obrigada pelos ensinamentos. Pai, que possamos realmente, Pai, visitar o Éden, Pai, para aprendermos ali, Senhor, sobre obediência, sobre persistência, sobre, Pai, nós não deixarmos o nosso ego, Pai, inflar, mas diminuir o nosso eu, Senhor, fazendo a tua vontade, fazendo a tua obra, meu Deus, em nome de Jesus, com responsabilidade e diligência. Pai, eu quero te agradecer pelos livramentos, pelos teus anjos que tu dá ordens a nosso respeito, Pai. Pelo livramento da filha da tua serva, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada pela festa, Pai, que vai ser nesse mês de agosto, Pai, pela vida que o Senhor preservou, esse presente que o Senhor deu a eles, ó Pai, obrigada. Ó Senhor, obrigada pelos livramentos que o Senhor nos dá. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado e a gente não percebe. Então eu te agradeço pelos livramentos que nós percebemos e aquele que passa despercebido a nós, ó Pai. Quantos livramentos, ó Pai, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, e que daremos a Ti por todos esses benefícios, Senhor. Que o nosso coração seja grato o tempo todo, observando, sabendo que o Senhor está andando ao nosso lado, nos guardando, nos livrando, Pai, de todos os tipos de perigo físicos, espirituais, emocionais, as setas, ó Pai, meu Deus, ó, nossa Senhor, como nós somos gratos a Ti, Senhor, Tu és maravilhoso, e eu Te amo, Pai, por isso, Senhor, Tu és amado, Tu és adorado, reconhecemos o Teu poder, Tua autoridade, o Teu senhorio em nossas vidas, e que durante esse restante de dia, o Senhor traga sempre à nossa memória o livramento que Tu deste, Pai, a Tua filha, Senhor, para estarmos Te agradecendo, porque sabemos que o Senhor também cuida de nós e dos nossos, ó Pai. Nos abençoe no restante desse dia, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, e seja adorado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus e o grande amor do nosso Abba e as doces consolações do doce Espírito Santo seja comigo, contigo, com a nossa casa, em nome de Jesus para todos sempre. E a igreja diz amém. 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 Glória a Amém. Deus. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém! Até às 15, até amanhã. Ó, sábado é o Amém. devocional em homenagem aos pais. Convide seu pai, seu esposo pai, seu familiar pai para o devocional sábado, amém? É o seu Gileno Henrique, pai do Jean, que vai ministrar a palavra. Elane, Deus cuida das pessoas, da família, quando a gente faz algo para o Senhor. Eu sempre falo isso para vocês que me ajudam a dirigir o devocional. Deus cuida do que é nosso, quando a gente se disponibiliza a cuidar do que é dele. Um beijo no coração de vocês. A Valéria está de toquinha. Tá frio, Amanhã eu minha quero filha? contar o testemunho. Ah, Todo sim, domingo amanhã, também. amanhã. Isso, amanhã quem vai dirigir o devocional, a irmã Eliana quer dar um testemunho, não esqueçam. Beijo no coração, até amanhã, meu povo, até às 15. Encontro vocês na oração, viu? Às 15 horas. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Glória!